Ancelotti manda a real sobre treinar a seleção brasileira. Thomas Müller se despede do Bayern de Munique. Haaland lesionado, demissão no Brasileirão e muito mais. Bora mergulhar nesse turbilhão de notícias que tá deixando todo mundo de queixo caído. Depois de 17 anos vestindo a camisa do Bayern de Munique, parece que chegou o momento de um dos maiores ídolos do clube seguir um novo caminho. Thomas Müller, campeão de tudo com os bávaros, não terá seu contrato renovado e sairá de graça ao final da temporada. O atacante, que levantou nada menos que 12 títulos da Bundesliga e 2 Champions League, já começa a despertar o interesse de outros gigantes europeus. Com 247 gols e 273 assistências na carreira, ele deixa um legado imensurável. E agora, qual será o próximo destino do craque? O Real Madrid segue em busca de um substituto à altura para Luka Modric, e o nome da vez é Bruno Fernandes, do Manchester United. De acordo com o jornal britânico Daily Star, os olheiros do clube merengue estão acompanhando de perto cada jogo do meia português, seja em casa ou fora. A negociação pode ultrapassar os 100 milhões de euros, o que certamente faria o United pensar 2 vezes antes de liberar sua estrela. Erling Haaland acendeu o alerta vermelho entre os torcedores do Manchester City. O atacante foi visto deixando o estádio do Bournemouth usando uma bota protetora e caminhando de muletas após a vitória do time na FA Cup. A cena viralizou rapidamente e gerou preocupação entre os fãs dos Citizens. O norueguês teve que sair no segundo tempo por conta de dores no tornozelo e agora todos aguardam um posicionamento oficial do clube. Vale lembrar que o City tem jogos decisivos pela frente, incluindo um clássico contra o Manchester United no próximo domingo. Será que Haaland vai desfalcar o time em um momento tão importante? Vindo para o Brasil, o Brasileirão mal começou e já temos o primeiro técnico demitido. Mano Menezes, ex-Fluminense, foi chutado após a derrota para o Fortaleza, 2-0. A torcida tricolor já pede o retorno de Fernando Diniz, mas a diretoria não quer nem saber do dinizismo. O nome que ganha força agora é Renato Gaúcho. Atenção, nação rubro-negra! O Flamengo acertou a contratação de Jorginho, o maestro italiano que já brilhou no Arsenal e na seleção azurra. Segundo o GE, o acordo está 100% fechado, mas o anúncio oficial só deve rolar mais pra frente. O Arsenal pediu um tempinho a mais antes de liberar o cara. Mas a boa notícia é que ele chega a tempo do Super Mundial da FIFA, e a torcida já pode sonhar com esse meio-campo afinado comandando o Mengão. Será que o Flamengo volta a ser aquela máquina de títulos? Aguarde os próximos capítulos. O drama continua, meu amigo. Neymar, o menino de ouro que voltou pra casa, ainda não estreou no Brasileirão, porque aquela lesão que parecia boba virou um pé no saco. O Santos espera que ele volte contra o Bahia, mas ninguém garante nada. Nem o departamento médico, nem o técnico, nem o vidente do bairro. Se o Neymar não voltar nesse jogo, só veremos ele em campo na 3ª rodada. Enquanto isso, o Peixão segue tentando se orientar no escuro, torcendo para que seu astro volte o mais rápido possível. A novela Dorival vs CBF ganhou mais um capítulo, e Carlo Ancelotti resolveu cortar o barato de uma vez. Questionado sobre o possível interesse em comandar o Brasil, ele foi seco. Não houve conversa, nem lembro de falar disso com o Ronaldo Fenômeno. Ou seja, a esperança de ver o italiano no comando da amarelinha parece enterrada. Enquanto isso, a seleção segue afundando nas eliminatórias, e a torrada tá cada vez maior. Voltando para a Europa, o Manchester City já tá planejando o próximo passo para tentar dominar o futebol mundial. O alvo? Andrea Cambiaso, lateral esquerdo da Juventus. Pep Guardiola quer o cara a qualquer custo, e estamos falando de 60 milhões de euros. Enquanto isso, no norte de Londres, o Arsenal parece estar de olho em um reforço de peso. O sueco Gerrits do Sporting. O cara é um matador nato. 66 gols em 67 jogos desde 2023. Apesar da cláusula de rescisão ser de 100 milhões de euros, os rumores indicam que o Sporting pode aceitar algo entre 75 ou 85 milhões de euros. A torcida do Manchester United está em pé de guerra com os novos donos do clube. O motivo? O aumento no preço dos ingressos e passes de temporada. Como resultado, muitos bilhetes para o clássico contra o City ainda não foram vendidos, o que fez a diretoria abaixar os preços de última hora. Mas os torcedores não gostaram nada da situação e já organizam um protesto para depois do jogo. Parece que os ânimos vão estar quentes dentro e fora de campo em Old Trafford. Após o último jogo do Real Madrid contra o Leganés, choveu crítica para todo lado. Alguns veículos espanhóis chegaram até a falar em roubo, insinuando que a arbitragem mudou depois que o clube merengue fez declarações públicas contra os juízes. Do outro lado, o técnico da Real Sociedade, Manuel Alguacil, já colocou mais lenha na fogueira e afirmou que sua equipe está confiante de que pode reverter o placar e chegar à final da Copa do Rei. Carlo Ancelotti tenta manter o foco no meio do furacão de especulações. O italiano quer cumprir seu contrato até o fim, mas todo mundo sabe que o Real Madrid tem um crush em Xabi Alonso. O problema?
o técnico do Leverkusen, já disse que não vai sair agora. Mas, como bem lembrou o jornalista Fabrício Romano, se o Madrid chamar, a história pode mudar. Aguardemos os próximos capítulos. E falando em Madrid, um nome tá fazendo os fãs do Real sonharem. Enzo Alves, filho do ídolo Marcelo. Com apenas 15 anos, o garoto já estreou no Sub-19 e ainda deu uma assistência de calcanhar num amistoso contra o Borussia Dortmund. Carlo Ancelotti, o mestre italiano, foi questionado sobre o pequeno notável e não segurou o elogio. Estamos muito felizes com o desenvolvimento dele. Enzo tem um futuro brilhante. Será que estamos vendo o início de uma nova dinastia no Bernabéu? Marcelo já entrou para a história como um dos maiores laterais de todos os tempos. E agora, o filho parece querer escrever seu próprio capítulo. O futuro é promissor. Já se passaram 70 anos desde a última vez que o Newcastle conquistou um grande título. Mas a espera acabou. A recente vitória sobre o Liverpool trouxe uma explosão de alegria para os torcedores dos Magpies. E as ruas da cidade foram tomadas por uma festa inesquecível. Uma celebração histórica que entra para os livros do futebol inglês. Para fechar com chave de ouro, a vitória sobre o Girona por 4-1 trouxe alívio ao Barcelona, que reassumiu a liderança da La Liga. Mas nem tudo são flores no Camp Nou. A ausência de Rafinha na partida levantou dúvidas sobre sua condição física. O brasileiro já havia desfalcado a equipe contra o Osasuna e, inicialmente, esperava-se que voltasse contra o Girona. No entanto, sua recuperação está sendo mais lenta do que o previsto. O técnico Hansi Flick não garantiu sua presença contra o Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões. Se Rafinha não conseguir se recuperar a tempo, será uma grande perda para os catalães em um dos confrontos mais importantes da temporada. Isso é tudo por hoje, família. O que você achou sobre a resposta de Ancelotti sobre a seleção brasileira? Fica ligado, porque o futebol não para e sempre tem novidades quentes chegando. E se curtiu, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum lance dessa novela sem fim que é o futebol. Até a próxima, parceiro!